Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. A Sala São Paulo, sala de concertos equivalente às melhores do mundo, a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, o Memorial do Imigrante e o Teatro São Pedro. São dicas culturais de São Paulo. Mas o nosso programa não é sobre memória política, é que também são feitos do nosso entrevistado de hoje, que de tanto trabalhar pela cultura, tem uma lei de incentivo conhecida pelo seu nome. Lei feita aqui neste plenário, onde ele começou aos 30 e poucos anos, quando ainda imperava a ditadura no Brasil. Presidente da Câmara entre 85 e 86, olha o tamanho da missão de abrir a casa para uma democracia que começava a surgir. Marcos Mendonça foi vereador por 3 mandatos, de 83 a 94, suplente de senador, deputado estadual, secretário de Cultura estadual entre 95 e 2002, também presidiu a TV Cultura por 2 vezes e foi diretor-geral do MIS, o Museu de Imagem e do Som. Eu já ia terminar aqui. Que honra receber o senhor. Quanto tempo a gente esperava por essa entrevista? Muito obrigada pela presença. Uma satisfação e um prazer poder estar aqui. Vamos contar que tem bastante história, né? 3 mandatos. Como é que é voltar aqui? Muitas boas lembranças, né? Boas recordações. Acho que foi uma escola de vida. A Câmara Municipal tem um caráter extremamente importante na vida de um político, porque o vereador tem um contato permanente com a comunidade, com a cidade, com as questões do dia a dia e, ao mesmo tempo, ele tem o dever e a obrigação de estabelecer políticas públicas que melhorem a vida dos cidadãos. Então, essa combinação de proximidade com o dia a dia do cidadão e, ao mesmo tempo, o dever e a obrigação de estabelecer essas políticas fazem com que aqueles que passem pelas câmaras municipais tenham, vamos dizer, uma vivência, uma experiência muito positiva em suas carreiras, em suas trajetórias. E voem alto, né? Como é o exemplo do senhor aqui, como outros políticos também que saíram daqui, né? Bom, o senhor chegou, foi eleito em 82, em 83 era novinho, né? Como eu falei, mas as épocas eram bem diferentes das de hoje, eram épocas de chumbo, anos de chumbo. E rapidamente o senhor começou a falar sobre liberdade, democracia aqui. O senhor era o líder do prefeito da época, Mário Covas, líder da bancada, líder do governo. E rapidamente o senhor foi eleito presidente em 85. Como é que foi assim, esse começo assim tão rápido? Na verdade, o Brasil vivia um momento de transição. Ainda estávamos sob um regime militar, mas já havia uma abertura política que era trabalhada muito fortemente pela classe política do país. Quer dizer, o país vivia um momento de intensa agitação política. E aí o papel dos partidos políticos, dos parlamentares, foi extremamente importante para termos uma pressão sobre, vamos dizer, o governo militar que existia e que facilitasse a abertura e a transição para o regime democrático. Então, aquele momento foi de extrema importância para o Brasil, que construía de uma forma pacífica essa transição para o regime democrático. Vou relembrar aqui quais eram alguns objetivos do senhor na presidência. Abertura da casa para a comunidade, valorização do trabalho do vereador, achei muito interessante isso, e o direito à informação. Olha que 3 pilares de peso, hein? E aí, eu fui buscar um pouquinho do discurso do senhor, né, tomando posse aqui como presidente. Era 1º de fevereiro de 1985. Prefeito Mário Covas estava aqui. E aí o senhor começou a falar no discurso, né, sobre esse longo ciclo de autoritarismo que a gente estava encerrando, né, em 85, que o senhor se preocupava com o êxito da transição democrática, que ia começar no dia 15 de março, isso a gente estava em janeiro,
falou da Assembleia Nacional Constituinte, e aí falou desse jeitinho aqui, abre aspas. A Câmara Municipal de São Paulo, consequentemente, deve constituir-se num grande fórum político, aberta à discussão de empolgantes e urgentes questões que despertam a consciência nacional. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar vivendo aquele momento no Brasil e ter esse privilégio de estar à frente de um organismo tão forte como a Câmara Municipal de São Paulo, o poder legislativo de uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes e que tem um peso político e uma voz que pode ecoar por todo o Brasil. E ela pode ser uma referência para todo o país. E isso foi o que nós buscamos fazer na Câmara de São Paulo. Fazer com que ela fosse um farol para todas as outras câmaras municipais, de tal maneira que elas também se incorporassem nessa luta pela democratização do Brasil e pela transformação das câmaras em cenários de discussões políticas, de discussões democráticas, de cenários de, vamos dizer, onde a população pudesse estar bebendo daquele instante de abertura, de democracia, poder colocar suas reivindicações, suas propostas e ter ali uma casa que abrigasse essas políticas. E o senhor chamava muito essa responsabilidade para o homem público, para o vereador. Na verdade, a gente vivia nesse momento efetivo de transição. Quer dizer, nós estávamos vivendo no momento em que nós estávamos à beira de conseguirmos a democracia plena nesse país. E essa luta, que deveria ser feita de forma pacífica, de forma que pudesse permitir que essa transição não fosse algo sangrento, algo que houvesse uma guerra, uma luta fratricida entre irmãos, e aí a obrigação nossa era conduzir esse processo dentro dessa sistemática, dentro dessa visão. E dentro dessa missão de assegurar a participação do cidadão, o senhor rapidamente aprovou uma lei que foi a 9.905 de junho de 85. E olha que interessante, gente, ela previa o Conselho do Cidadão, com 3 câmaras em cada administração regional, que é a subprefeitura, né, de hoje. Exatamente. Uma política, uma social e uma técnica. Como é que foi que o senhor pensou nesse projeto? A ideia é que você tivesse em cada subprefeitura um organismo específico que pudesse estar recolhendo ali as suas reivindicações. Nessas 3 áreas que estão, vamos dizer, distribuídas aí dentro dessa proposta do Conselho do Cidadão. Vocês trouxeram também para uma sessão solene aqui a família de Vladimir Herzog, que tinha sido assassinado pela ditadura cerca de 10 anos antes, com a presença da mãe dele, a dona Zora Herzog, numa entrega de medalha Anchieta e diploma de gratidão em memória. E ela disse assim, né, o senhor até se emocionou nessa hora, ela disse assim, que o Herzog, né, pagou um preço muito alto pelos seus ideais e para que esse sacrifício não tenha sido em vão e pediu para vocês continuarem essa luta. Realmente foi uma emoção enorme essa sessão da Câmara e que naquele momento, naquele instante, a gente era vamos dizer, rememorar e celebrar, vamos dizer, a luta dessa figura que foi o Vladimir Herzog. Tudo isso em 85, né? E o senhor começou a trabalhar aqui por essa liberdade, por questões de meio ambiente também, que eram muito inovadoras na época. Mas rapidamente ali a prefeitura mudou. Veio Jânio Quadros. E aí, como é que foi? Porque o senhor saiu de um aliado, parceiraço do senhor, que era o Mário Covas, e depois a gente vai falar mais para frente, né? Porque o senhor foi secretário estadual dele de Cultura, quando ele era governador, mas depois chegou o Jânio, e o senhor continuou presidente, 86, e aí? O Jânio, no transcorrer da campanha eleitoral dele,
ele fez uma aliança com os empresários de ônibus de São Paulo e o primeiro projeto dele foi apresentar um projeto de que acabava com o passe do idoso em São Paulo, algo que tinha sido implantado um pouco antes pelo Mário Covas, uma grande conquista das pessoas que atingiam essa idade. Eles, vamos dizer, iam ver esse direito cerceado por essa postura do Jânio Quadros, que, vamos dizer, numa combinação com as empresas de ônibus, apresentou como primeiro projeto a extinção do passe do idoso. A partir daí, desde logo, eu tive que tomar uma medida muito forte de transformar a Câmara Municipal num grande ponto de encontro e de referência para as pessoas da terceira idade e para as comunidades em geral, de forma a criar uma barreira para não ser aprovado esse projeto. E, na verdade, naquela época nós tínhamos um sistema de aprovação de leis que era um sistema chamado decurso de prazo, que era um instrumento que a ditadura usava e usava no âmbito federal, no âmbito do Congresso Nacional, do Senado, e das assembleias e das câmaras, para aprovar projetos independentemente de votação. Transcorrido 10 sessões, se não houvesse votação, se considerava aprovado o projeto. Automaticamente. Automaticamente. O Covas, por exemplo, dentro da linha de democracia que ele possuía, dentro do sentido de democracia e de respeito ao poder legislativo, apesar de poder usar essa prerrogativa de usar o decurso de prazo, nenhum momento apresentou qualquer projeto a essa casa com esse decurso de prazo. Todos eles foram votados durante a gestão dele, foram votados normalmente. Com o Jânio, o primeiro projeto já veio com decurso de prazo. E aí, tirando direitos. E aí, transcorridas 10 sessões, isso estaria aprovado. E, na verdade, naquele instante, você tinha instrumentos para poder fazer com que obstruir as sessões e as sessões fosse transcorrendo de tal maneira que o prazo de 10 sessões fosse atingido. Mas nós conseguimos uma tal mobilização popular aqui que os mesmo poucos vereadores que vamos dizer, se alinhavam dentro da tese do Jânio, ficaram absolutamente, vamos dizer, pressionados pelo clamor popular e nós imprimimos uma derrota ao Jânio Quadros logo no início do seu governo. Isso fez com que a gente tivesse um relacionamento extremamente difícil. Aliás, nesse aspecto do decurso do prazo, é interessante colocar algo que eu estou relembrando aqui agora. Poxa, por favor. O Jânio ainda era prefeito, eu já não era mais presidente da Câmara, mas ele, então, continuava a usar dos mecanismos do decurso de prazo para aprovar o que bem entendesse. Eis que ele tinha um projeto extremamente polêmico que estava às vias de ser aprovado aqui, por decurso de prazo, quando foi feita a nova Constituição do país. No dia que foi sancionada a Constituição, no dia que o presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, levantou a Constituição a nossa Cidadã, Carta Magna. Eu havia preparado um mandato de segurança que, 1 minuto após ele ter proclamado, eu entrei com o mandato de segurança, porque a Constituição passava a vigir naquele instante, e acabava com o decurso de prazo. E eu consegui essa medida judicial que sustou a aplicação do decurso de prazo aqui na casa. E o Jânio ficou louco, ficou absolutamente revoltado. Só lembrando nessa questão do transporte gratuito para as pessoas 65+, né? O senhor conseguiu fazer uma emenda à Constituição garantindo esse direito
e a inserção desse dispositivo aqui na lei orgânica. Exatamente. Então, isso levou a essa questão, essa proposta teve o seu desdobramento, porque eu era suplente do senador Mário Covas, que era o líder da Constituinte. Ele era o articulador da nova Constituição. E, diante do exemplo de Jânio Quadros, que tentou acabar com o passe do idoso aqui, nós resolvemos fazer um grande movimento. Aproveitei todo aquele movimento que já havia surgido quando, no início da gestão dele, do Jânio, ele tentou acabar com o passe. Aproveitei todo esse movimento e começamos um grande movimento para se fazer uma emenda à Constituição, uma emenda popular. Essa emenda, nós conseguimos o número de assinaturas regulamentares, apresentamos ao Congresso Nacional, ao Congresso Constituinte, o Mário Covas recebeu essa emenda e conseguiu colocá-la na Constituição. Hoje, essa é uma garantia constitucional, então independe da vontade de algum governante que queira realmente subtrair esse direito da população. Na verdade, hoje é uma garantia constitucional e teve essa premissa, quer dizer, o Jânio tentando acabar com a lei que o Covas havia feito, mostrou que seria necessário uma norma maior, uma norma constitucional, e nós logramos conseguir obter essa norma na Constituição Federal. Bom, eu vou chamar então um rápido intervalo. A gente falou bastante sobre essa questão da democracia, do trabalho do senhor para abrir essa casa, mas no próximo bloco vamos falar sobre cultura, que é a especialidade do senhor, né? Um trabalho que teve muitos frutos e que começou aqui na Câmara. A gente já volta com Vossa Excelência Memória, não sai daí. Até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, que hoje tem a honra de entrevistar o ex-vereador Marcos Mendonça, um homem, gente, que fez muito pela cultura aqui no estado de São Paulo e que, graças a Deus, fez bastante também aqui na Câmara Municipal. Acho que foi uma super escola, não foi? Foi incrível. A Câmara foi um lugar de um aprendizado e de uma vivência que vão marcar a minha vida inteira. Que bom, olha, nesse primeiro mandato do senhor, década de 80 ainda, teve a questão, eu ia falar disso no bloco anterior, acabei esquecendo, empolgada com as histórias do Jânio, mas teve a questão das mesinhas nas calçadas, né? Então, São Paulo era uma cidade fechada, uma cidade triste. Era uma cidade onde, para vocês tentarem visualizar, não existia mesas nas calçadas, era algo que todo restaurante, bar, só podia ter as mesas dentro dos seus estabelecimentos. Era assim que era São Paulo. E eu entendia que poderia haver uma mudança nessa questão e fiz a lei que permitiu que os bares e restaurantes pudessem colocar mesas sobre as calçadas. Isso mudou a vida da cidade, porque a partir daí as pessoas passaram a poder se encontrar, conversar, bater um papo, tomar uma cerveja, enfim. Respirar. Exatamente. Isso mudou a cidade de São Paulo. Hoje não dá para conceber que há 40 anos atrás isso não existisse, né? Pois é. Passando um pouquinho, então, uns anos, chegando 90, o senhor fez uma lei muito importante quanto à questão da poda das árvores, que era a obrigação da prefeitura, do executivo, a dar publicidade para cada poda que tivesse.
O que acontecia é que a prefeitura agia a seu bel prazer, quer dizer, olha, vou cortar, vou tirar uma árvore, e os moradores, de repente, não tinham a menor Nem noção. sabiam. De repente, tinham podas dramáticas, drásticas em árvores, e que os moradores ficavam revoltados com aquilo que estava acontecendo, sem eles tomarem conhecimento. Então, nós estabelecemos uma regra que a prefeitura deveria notificar os moradores antes de qualquer providência, de tal forma que, se o morador achasse que aquilo não fosse adequado, ele poderia argumentar e negociar e colocar os seus argumentos para o poder público. Agora, gente, tudo isso foi só esquentando os tambores para chegar na lei mais importante, pelo menos é o que a gente considera, né? A lei mais importante, que é a Lei Mendonça, que leva o nome do senhor, que é uma lei de incentivo à cultura, que não existia nada parecido na época, que foi totalmente inovadora e que foi base, gente, fundamento para a Lei Rouanet, que hoje é o que mantém de pé, acho que toda a atividade cultural do país, né? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: nós tivemos um presidente da República, que foi o Collor, que ele tomou uma série de medidas muito drásticas, muito violentas com relação à questão cultural. E houve um grande desmonte da área cultural, um desespero enorme dos artistas, dos produtores culturais, que se viam sem nenhuma alternativa para poderem desenvolver seus projetos. Eis que, com a nova Constituição, nós tínhamos uma abertura dentro da legislação que permitiu nós apresentarmos aqui um projeto que inovou um mecanismo de incentivo à cultura. Isso foi algo que envolveu todo o mundo cultural de São Paulo. Foi uma lei que serviu de modelo para então ministro Rouanet, que me procurou e pediu para a assessoria dele estudar os mecanismos da Lei Mendonça para poder usar isso no âmbito federal. E aquilo se espalhou pelo Brasil todo, quer dizer, todos os estados e grande parte das capitais brasileiras, né, fizeram um mecanismo de incentivo à cultura, mas aqui em São Paulo isso fez com que a cultura, que estava num processo extremamente difícil de ser viabilizada, produzida, vamos dizer assim, encontrou esse caminho, que foi o caminho que, vamos dizer, fez São Paulo explodir em níveis culturais e se transformar nessa força cultural que hoje é São Paulo. 10.923 de 90 é a Lei Mendonça. E aí, um pouquinho mais para frente, teve a Lei de Incentivo ao Teatro, a 11.536. Na verdade, o que ocorre é que, por exemplo, os teatros em São Paulo, na verdade, eram, na sua grande maioria, adaptados, precários, e tinham muito poucos teatros. E, na verdade, nós precisávamos buscar um caminho que incentivasse o investidor a construir teatros, nós tivéssemos a possibilidade de termos teatros com conforto, com qualidade, para que o público pudesse se sentir confortável e o artista ter espaços dignos à altura de poder ali levar suas produções. Fizemos essa lei de incentivo ao teatro, que mudou totalmente a feição dos teatros em São Paulo. Hoje você vê uma quantidade enorme de teatros. Na maioria dos shoppings tem teatro, em alguns edifícios, que usaram esse mecanismo e ainda usam para construir teatros da mais alta qualidade. Então, por tudo isso, o senhor ficou conhecido como o vereador dos artistas? Os artistas tinham um carinho muito especial por mim, porque nós abrimos aqui as portas para eles, para discutir esses projetos e outros tantos que nós fomos, no decorrer do tempo, trabalhando, desenvolvendo, né? Por exemplo, a gente fez vários, em termos de patrimônio,
de recuperação de patrimônio. Nós fizemos vários projetos de tombamento de lugares importantes da cidade de São Paulo. O mais importante é, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, que foi um projeto que nós fizemos. Nós fizemos, por exemplo, a institucionalização da Bienal, de tal forma que a Bienal pudesse se viabilizar como um dos instrumentos, um dos organismos culturais mais importantes de São Paulo e do país. Enfim, mecanismo, a Casa das Rosas foi um patrimônio tombado que nós fizemos. Enfim, uma quantidade enorme de projetos que a gente pôde desenvolver com o apoio do mundo cultural de São Paulo. E quando o senhor chegou um pouco mais lá na frente, né, a Secretaria Estadual, então, de Cultura, quando o Mário Covas era governador, o senhor já tinha, então, essa experiência de vereança, que a gente está comentando agora, de deputado também, né, estadual, passagem ali... Não, na verdade, eu mal cheguei a assumir como deputado, porque quando eu me elegi como deputado, imediatamente o Covas também se elegeu governador e me levou para a Secretaria de Cultura do Estado. E aí sim começaram muitas realizações, né, que marcaram muito essa trajetória do senhor, e teve todas essas que eu falei no começo, Sala São Paulo, Museu do Imigrante, Projeto Guri. Aí eu tive a possibilidade de executar uma série de políticas que eu tinha, vamos dizer, desenvolvido como legislador, mas aí como executor. E nós trabalhamos numa linha de recuperação de patrimônios importantes da cidade de São Paulo, e fizemos da preservação da memória. Aqui eu quero abrir um parênteses, por exemplo. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura do Estado, São Paulo vivia uma época dramática de situação financeira muito ruim. O Covas não conseguiu pagar o salário dos funcionários no primeiro mês de governo dele como governador. A Secretaria de Cultura, uma situação dramática. Mas, no entanto, o primeiro projeto, o Covas foi obrigado a suspender o andamento de todas as obras do Estado, todas. Mas eis que, preocupado com a questão cultural, com a questão da memória, da preservação da nossa memória, o Covas teve a sensibilidade e a grandeza de, a primeira obra a ele autorizar a ter continuidade, e nós adaptamos o projeto às novas situações. E aí fizemos o Arquivo Público do Estado de São Paulo. A memória de São Paulo está ali, depositada. E se ela está preservada, hoje, graças à grandeza do Covas, que naquele instante, atendendo um apelo nosso, autorizou, e nós adaptamos o projeto para construir o Arquivo Público. E, a partir daí, desenvolvemos uma quantidade grande de projetos de recuperação de patrimônios, como já foi dito aqui, Pinacoteca, Sala São Paulo, Teatro São Pedro, o antigo prédio do DOPS, que também é um patrimônio importantíssimo, muito interessante. A Escola Estadual de Música Tom Jobim, que é um prédio que foi o primeiro edifício existente nos Campos Elíseos, fica bem junto da Sala São Paulo, que na verdade pouca gente conhece, mas hoje é um ponto que é uma escola que hoje reúne mais de 2.000 alunos, né? Enfim, uma quantidade grande. E outro patrimônio interessante dentro dessa linha é o Memorial do Imigrante. O Memorial do Imigrante foi algo que me deu muita satisfação de fazer também, porque foi um local que recebeu os imigrantes que vinham, as pessoas que chegavam ao Brasil no início do século XX, 1900 e pouco, e ficavam hospedadas ali. Bem, ali praticamente São Paulo se transformou dessa cidade provinciana numa grande metrópole, porque ali abrigava essas pessoas que aqui chegavam. Bem, esse lugar
Nós recuperamos e transformamos esse lugar que era antiga hospedaria e que estava sendo destinado a uma outra atividade. Nós recuperamos isso como um patrimônio cultural, essa hospedaria, e fizemos lá um memorial do imigrante. Por ali, para vocês terem uma ideia, passaram 2,5 milhões de imigrantes. E recuperamos toda essa história. Esse é um outro projeto que eu tive muita satisfação de fazer. Além de outros projetos na linha social, como o Projeto Guri, que é um projeto de orquestras de criança, que ganhou uma dimensão gigantesca, com orquestras espalhadas pelo estado inteiro, e que hoje nós temos uma quantidade enorme de garotos que se iniciaram na música pelo Projeto Guri e hoje são vitoriosos em suas atividades, inclusive na atividade musical, graças a essa capacitação e essa formação recebida durante a sua passagem por esse projeto. Olha, eu gostaria de ficar mais tempo ouvindo as histórias do senhor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Só nos resta agradecer demais pela atuação parlamentar do senhor aqui, por ter sido esse secretário tão incrível, por todos esses legados que o senhor deixou para nós, que fizeram uma diferença na cultura. Muito obrigada. Eu só queria agradecer muito a colaboração de vocês, a possibilidade, e lembrar um projeto que me deu muita satisfação de fazer, que foi do presidente da TV Cultura, que foi criar a TV Rá-Tim-Bum. A TV Rá-Tim-Bum mudou no Brasil a questão da animação, de fazer-se animação, da produção de animação. Quando eu assumi, não existia no Brasil 2 ou 3 produtoras de animação, e com o espaço que a gente abriu com a TV Rá-Tim-Bum, que é a primeira emissora, toda a produção da TV Rá-Tim-Bum é produzida no Brasil. Então você abre mercado, espaço de trabalho para as pessoas terem um local para mostrar a sua produção. Hoje nós temos mais de 150 produtoras de animação no país. E a TV Cultura é nossa joia. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu. E é isso, Vossa Excelência a Memória fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado e muito do nosso programa. Até a semana que vem. Tchau!